Salve Maria, pessoal, a paz de Jesus. Então, assim como combinados, hoje eu vou estar gravando um vídeo a respeito de um capítulo do livro, tá? Hoje vamos falar do capítulo 5. Faltam os 3 últimos capítulos aí mais importantes, né? Eu vou falar apenas de um hoje, para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Não ficar um negócio muito comprido, que tenha que ouvir pausando e tudo mais. Tá bom? A gente tinha marcado no sábado, infelizmente o dia de sábado é um dia de muita atividade, né, para quem participa de outros movimentos na paróquia. E acabou que ficou inviável, o tempo não ajudou, mas não tem problema. Acho que o vídeo vai ser legal, mesmo que no improviso aqui. Acredito que Deus vai nos capacitar e o importante é que a mensagem seja passada, né? Então hoje nós vamos falar do capítulo 5, tá? Antes de dar início, vamos só fazer uma recapitulação do que já foi falado, né? Para melhor entendimento. Então, se a gente voltar lá no tratado, lá na introdução, a gente vai lembrar de São Luís nos falando dos fundamentos, né? Do fundamento teológico que ele vai discorrer sobre todo o livro, que ele fala no parágrafo 1, né? Que Jesus veio ao mundo por meio de Maria e é por meio dela que ele quer reinar no mundo. E ele continua, né? No capítulo 1, ele vem nos falar de uma necessidade, né? De uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. No capítulo 2, no capítulo 1 ele nos expõe princípios. Nos 2, ele vem nos falar os fundamentos que uma devoção, né, deve ter. No 3, ele já vem nos mostrar, nos orientar de como escolher essa devoção, né? E aí ele nos apresenta os falsos devotos e os 5 princípios, tá? Estou fazendo um apanhado aqui bem por cima só para vocês entenderem. E no 4, que é o principal para entendimento também dessa aula, a gente precisa lembrar que São Luís nos apresenta o que ele chama de uma perfeita devoção, tá? E aqui vale muito lembrar perfeita. Por quê? Perfeita porque é uma devoção à Nossa Senhora e a gente lembra que Nossa Senhora é a forma Dei, né? A forma de Deus. E ela é perfeita porque a gente passa pelos mesmos moldes que Nosso Senhor passou, tá? E perfeita também porque nos renova as promessas que a gente fez no batismo. Então, por isso que ele denomina como uma perfeita devoção. Então, no capítulo 4, ele nos apresenta essa perfeita devoção ou perfeita consagração. Acho que perfeita consagração fica melhor entendimento de todo mundo, que é o que a gente vai fazer. Então, no capítulo 5, agora, ele vem nos falar dos motivos que nos recomendam esta perfeita consagração, tá? Motivos em que sentido? Aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona, tá? Que deve nos impulsionar, que deve nos levar a fazer essa perfeita consagração. E o primeiro motivo, ele vem nos colocar que esta perfeita consagração nos põe inteiramente a serviço de Deus, tá? E ele começa com uma reflexão muito bonita aqui, tá? No 135, capítulo 135, capítulo 5, parágrafo 135, tá? Desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus, se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra que não sejam também servidores de Deus, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que, se tiver devotado ao serviço divino tão inteiramente e sem reserva quanto foi capaz? E aí ele continua: assim será um fiel, amoroso escravo de Jesus e Maria, que pelas mãos de Maria Santíssima
se entregar inteiramente ao serviço deste rei, dos reis, e que não reservar nada para si, nem todo o ouro da terra e as belezas do céu o podem pagar. E aí ele continua, ele fala que outras confrarias, outras, devoções, elas não vão pedir para que você se entregue totalmente. Elas vão ali, o que ele coloca como atos para satisfazerem suas obrigações. E deixam-nos livre em todas as outras ações e instantes de sua vida. E aí ele continua, nesta perfeita consagração, que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos e todos os momentos da vida. De sorte que, ou despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações das mais importantes como nas mais corriqueiras, pode-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra ideia, pertence a Jesus e a Maria em virtude da nossa oferta, a menos que retratemos expressamente. Então, o que ele está falando? Não existe nada maior nessa terra, que vai trazer maior, que qualquer riqueza pague, do que ser servo de Deus. E nesta perfeita consagração, a gente se coloca inteiramente a serviço de tudo, onde todos os nossos atos, dos mais simples aos mais importantes, vão ser colocados por Maria aos pés de Jesus. Ou seja, vai ser, se servir a Deus já é grandioso, servir dessa forma de totalmente é ainda mais. E aí lá no 138 ele conclui: Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Ele ganhou inteiramente, dando-se inteiramente a mim. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo o que pudermos. Foi ele o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com ele e experimentamos mais ainda sua liberdade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Então ele já fala, essa total entrega de servidão a Deus, que a gente também pode chamar de escravidão, ela foi muito antes, ele lembra que foi muito antes feita pelo próprio nosso Senhor. A gente só está retribuindo exatamente aquilo que a gente recebeu. E aí ele parte para o segundo motivo, ou segunda motivação, E a segunda motivação, ela é imitar Jesus se submetendo a Maria. E ele fala assim, segundo motivo, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por essa prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Aí a gente vai um pouquinho lá para frente, Vamos passar, na outra página, no segundo parágrafo aqui. Esta sabedoria infinita, ainda no ponto, no parágrafo 139. Esta sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus seu Pai e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que submetendo em todas as coisas a Santíssima Virgem, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. E ele deu mais glórias a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu empregando os últimos 3 anos de sua vida
a fazer prodígios e a pregar por toda a parte, a converter os homens. De quem que São Luís está falando aqui? Exatamente de Jesus. Então, qual que é o motivo? Só para a gente relevar: imitar Jesus se submetendo a Maria. E ele vem falar que Jesus, a sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus seu Pai e salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que se submeter em todas as coisas à Santíssima Virgem. Então ele nos apresenta isso aqui. Deve nos motivar porque a gente tem que se submeter a Maria, assim como o próprio Jesus foi. E o próprio Jesus, cara, isso aqui é muito bonito, né? A sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito do que se colocar à disposição, ou seja, se submeter a Nossa Senhora, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. E aí ele fala, ele deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu empregando os últimos 3 anos de sua vida a fazer prodígios, a pregar por toda parte, a converter os homens. Que bonito, né? Aí ele continua: com o exemplo tão visível e conhecido de todo mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos um meio mais perfeito e mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-nos a Maria, a exemplo do seu filho. É realmente uma coisa para motivar realmente a gente a fazer essa total consagração, né? E aí mais para frente, lá no parágrafo 142, no segundo parágrafo: é o que fazemos por meio dessa nossa devoção, da perfeita consagração. Oferecemos e consagramos à Virgem Maria tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Enfim, é isso. Não tem nem o que questionar, né? Terceiro motivo, tá? Esta perfeita consagração, tá? Proporciona as graças da Santíssima Virgem, né? Nos proporciona as graças da Santíssima Virgem. Parágrafo 144, São Luís vai dizer assim, ó: Maria se dá a quem é seu escravo por amor. A Santíssima Virgem, Mãe de doçura e misericórdia, que jamais se deixa vencer em amor e liberdade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela o faz imergir no abismo de suas graças, reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe o apoio do seu poder, ilumina com sua luz, abrasa-o de seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza. Constitui-se seu penhor, seu suplemento, seu tudo para com Jesus. Como, enfim, essa pessoa consagrada é toda de Maria, Maria também é toda dela, de modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, o que São João Evangelista diz de si próprio, que ele a tomou como um bem para a sua casa. E aí ele cita lá, né, que João leva Nossa Senhora para sua casa. Então, ela nos proporciona as graças, né? Porque assim como nós nos entregamos a ela, ela também se entrega
inteiramente a nós. No 145, ele vai falar assim: é isso que produz a alma fiel, uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, ao lado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem, sua boa Senhora. Já não procura como antes o seu apoio em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras, pois tendo sacrificado tudo a Jesus por esta boa mãe, só lhe resta um tesouro que resume todos os seus bens e de que ele não dispõe, e esse tesouro é Maria. Enfim, partimos para o quarto motivo. Quarto motivo nada mais é que esta devoção é um meio de promover uma maior glória a Deus, tá? Por quê? Capítulo 151. Esta devoção, fielmente praticada, é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este nobre intuito, apesar de a isto estarmos obrigados, ou porque não conhece em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Mas a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente. Então, o que ele está falando? Que nós não sabemos, dar glória a Deus da maneira que se deve. Mas Nossa Senhora sabe, E quando nós conferimos a ela, como nós se entregamos a ela, é ela quem faz, é ela que por nós dá graças a Deus, Daí um perfeito servo dessa amável soberana, que a ela se consagrou inteiramente, como dizemos, pode dizer ousadamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que revogue expressamente a intenção de sua oferta. Pode-se encontrar algo de mais consolador para uma alma que ama a Deus com um amor puro e desinteressado e que preza mais glória ao interesse de Deus que os seus próprios interesses? Então, não tem uma forma de glorificar a Deus, ou de promover, conforme ele fala aqui, uma maior glória a Deus, senão através de Nossa Senhora. E é isso que essa perfeita consagração nos proporciona. O quinto motivo, ele vem nos falar de uma união com Nossa Senhora. E aqui ele, em um único parágrafo, ele define aqui, Essa devoção é um caminho fácil, curto e perfeito e seguro para chegar à união do nosso Senhor. E nisso consiste a perfeição cristã. E aí ele vai nos explicar por que ele é fácil, curto, perfeito e seguro. E óbvio, todos eles exatamente pela presença de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Então ele vem falar, essa devoção, a consagração, é um caminho seguro a Ele. Por quê? É um caminho, é um caminho, na verdade é um caminho fácil, É um caminho fácil, é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça a chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontra-se muito mais cruzes e mortes estranhas e muito mais empecilhos que dificilmente se vence. Então,
é um caminho mais fácil, porque é o mesmo caminho que Jesus passou através de sua mãe. E aí ele fala uma coisa muito importante lá no final. No último parágrafo aqui do parágrafo 142, ele fala: houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, que trilharam esse mesmo caminho ameno para ir a Jesus, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. E teve os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora não tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou entrarão muito pouco nessa via, e por isso tiveram que arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. É um caminho fácil, porque é o mesmo caminho que Jesus trilhou, e aí fala que teremos menos empecilhos, né? E aí ele fala de outros santos, citam os santos, e fala que outros santos tentaram outros caminhos e seguiram por uma via mais difícil. Ou seja, existem outros caminhos, mas o de Nossa Senhora é mais fácil. No parágrafo 154, ele conclui assim: é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem dela as maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustento que são também os servidores de Maria, que levam essas cruzes com mais facilidade, mérito e glória. E mais que, onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia, ele não se detém e, ao contrário, avança sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes, que para eles talha no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Ou seja, não é que nós não iremos, passar as provações da vida, mas nós trilharemos um caminho mais fácil, o mesmo que Jesus passou, que muitos santos trilharam, e as cruzes que virão serão bem mais leves através de Maria. E ele fala que é o caminho curto. Curto por quê? Porque esta devoção, parágrafo 155, a Santíssima Virgem, é um caminho mais curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade, e consequentemente com mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com os próprios esforços. Perfeito, ele fala também que é um caminho perfeito. Perfeito por quê? Parágrafo 157. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. É o caminho perfeito, porque é o mesmo caminho que Jesus trilhou, tá? E seguro também, o fundamento é isso. É o mesmo caminho que Jesus trilhou. Parágrafo 159. É um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo,
e adquirirmos a perfeição unindo-se a Ele. Por quê? Esta prática, preconizada por mim, de São Luís, não é nova, é tão antiga que não se pode, como diz Bourdon, em um livro que escreveu sobre essa devoção, determinar-lhe com toda a precisão os começos. Em todo caso, é certo que há mais de 700 anos encontra vestígios dela na igreja. E aí ele conta toda essa historinha, e lá no 164, que é isso? Deixa eu... ele vai falar: esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. É seguro porque vamos por Maria, e Maria sempre irá nos levar até Jesus, tá? Eu estou indo um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar extenso, mas acredito que todos tenham lido. Isso aqui é só um resumo para ficar de mais fácil entendimento a todos, tá? E aí ele vem nos apresentar o sexto motivo. Faltam mais 3, tá? E o sexto motivo é que esta devoção nos proporciona uma grande liberdade interior. E no parágrafo 169 ele vai dizer assim: visto que por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus, consagrando-nos todo a Ele nesta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira, primeiro, a alma todo escrúpulo e temor servil que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. E terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. Então, esta perfeita consagração, tá? Ela nos dá uma grande liberdade interior. Por quê? Porque nesta condição, este bom mestre em recompensa, né? Primeiro, tira todo o medo, né? Todos os escrúpulos da nossa alma, tudo aquilo que nos afasta de servir a Deus e nos constrange, né? Alarga o nosso coração, ou seja, prepara o terreno do nosso coração para que a gente tenha uma santa confiança, ou seja, mais confiança em Deus, né? E terceiro, porque inspira-lhe um amor terno e filial, né? É isso que esta devoção a Nossa Senhora vai trazer, essas virtudes que existem na Santa Mãe para nós. No parágrafo 171, ele nos apresenta o sétimo motivo. E o sétimo motivo é que esta perfeita consagração nos ofere grandes bens, né? E ele vai falar assim: o que pode ainda nos levar a abraçar essa devoção são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo, pois praticando-a exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem executar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo o que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações seja até a hora da morte empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Não é isto amar perfeitamente ao próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus, que se
reconhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar as almas do purgatório sem fazer quase nada do que aquilo que cada um está obrigado em seu estado? Então, a perfeita consagração ofere grandes bens, principal a nós e ao próximo, porque dando tudo a Maria, ela vai entregar conforme ela quer, e assim, sem nos vangloriar, sem nos colocar em risco de vanglória, a gente acaba exercendo grandes bens na nossa vida e na vida dos próximos. E o último motivo, tá, é que esta perfeita consagração, ela é um meio admirável de perseverança. Parágrafo 173. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz essa devoção à Santíssima Virgem, mais poderoso, é o principal, é construir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel, tá? Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude, de adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtude e graça que tinham. Ou seja, por que a maioria das pessoas vivem uma inconstância total, né? Porque eles, obviamente, não recorrem a Nossa Senhora. Por esta devoção, confiamos à Santíssima Virgem fiel por excelência tudo o que possuímos. Tomamo-la por depositário universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos. Ou seja, nos traz maior perseverança, porque nós nos colocamos para que Maria nos guie. A forma de Deus realmente nos guie. E quando nos colocamos inteiramente para que sejamos guiados por ela, nas suas virtudes, na sua graça, ou seja, não nos apoiamos em nós mesmos, mas nos apoiamos, né? Deixamos ela ser o nosso alicerce. Isso com certeza nos dá uma perseverança ainda maior e nos tira dessa inconstância, né? De estar na graça, caiu em pecado, não tá e tudo mais. Nossa Senhora vai nos socorrer a todo momento. E por isso que ele coloca como ponto principal que nós estamos nessa terra de passagem. A gente está aqui para ser santo e ir para o céu. Então é mais importante porque Maria é o caminho para isso, né? Fazendo tudo com ela, por ela e para ela é a maneira mais fácil, né? Que o mais honrosa, como já foi dito, que a gente tem para chegar lá. E aí lá no 175 ele continua. Foi a ela que os santos mais se agarraram e pretenderam os outros com o fito de perseverança na virtude. Felizes, 1000 vezes felizes, os cristãos que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como uma âncora firme. Gente, e é isso, tá? O capítulo 5, para apresentar aí todos
os motivos, aquilo que deve nos impulsionar, nos motivar, de uma forma bem resumida, mas tomara que fique de total entendimento de todos, tá? Fiquem com Deus, salve Maria. Até amanhã no próximo vídeo.